Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós temos a alegria de celebrar uma das colunas que sustenta esse edifício espiritual que é a igreja. Celebrar o dia do apóstolo Tomé. Como nós já ouvimos no início desta leitura, Tomé também era chamado de Dídimo, que significa gêmeo, o que nos dá a entender que provavelmente tinha um outro irmão, gêmeo. E foi discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomé viveu 3 anos e meio de sua vida na escola de Jesus, sendo chamado logo no início na lista dos 12. Atesta-nos que após a ressurreição de Jesus, junto com os outros apóstolos, Tomé teve por missão pregar o evangelho aos povos pagãos. E ele foi o responsável por primeiro ir às terras das Índias para anunciar o evangelho, e lá sofreu o martírio, logo no início do 2º século da era cristã. E assim, testemunhando não só com a sua palavra, ousou viver e morrer como Cristo viveu e morreu. Mas São Tomé ganhou uma má fama no meio de nós, né? Inclusive, quando a gente quer dar uma despertinho, o povo fala assim: vou dar o Tomé. Por quê que São Tomé ganhou esta má fama? Indigna. Porque São Tomé teve a honestidade de falar e fazer aquilo que muitos de nós queríamos falar e fazer, mas por um moralismo, ou até mesmo por uma vaidade que não nos permite descer do tamanco, não temos a coragem de fazer. São Tomé não teve medo de ser sincero com Jesus. E esta sinceridade de Tomé o pôs nas contas de incrédulo. Mas Tomé não é assim tão incrédulo. Se fosse incrédulo, não teria voltado ao cenáculo, teria feito como os discípulos de Emaús, fugido. Se fosse tão incrédulo, Tomé não teria ficado com Jesus esse tempo todo. Mas Tomé é para nós símbolo daquela pessoa que coloca a razão acima da fé. E hoje em dia, isso virou até cotidiano, virou moda. Cremos muito mais naquilo que damos conta de entender com a nossa cabecinha do que de fato com a experiência de tocar no verbo da vida que é nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém nos anuncia a verdade do Evangelho com sinais e prodígios, como a vida dos santos nos atesta, e não precisa ir muito longe não, vocês que estão aqui na Serra podem até fazer a experiência. Depois dá uma passadinha aqui embaixo, no Recanto Monsenhor Domingos, e lá vocês vão ver a vida extraordinária de 2 grandes santos, ainda não canonizados,
mais santos, porque configuraram sua vida à vida de Cristo, Monsenhor Domingos e a irmã Benigna. Quando a gente olha para a vida deles, a gente para e fala assim, isso é impossível, isso é invenção, não tem como ter acontecido essas coisas. Não tem como para a razão humana, mas nós nos esquecemos daquilo que Deus diz por meio do anjo à Virgem Maria. Para Deus, nada é impossível. Viver da fé é fazer essa experiência do abandono. Quando chega o limite da nossa razão, confiar mais em Deus do que daquilo que o médico, que a ciência, que os estudos, ou mesmo que a nossa capacidade de compreender pode dizer. Porque Deus não conhece limites. Ele é ilimitado, principalmente na capacidade de amar, porque Ele é o amor. São Tomé é conhecido por seu primeiro ato de racionalismo, quando Jesus, depois de 3 dias da morte de Lázaro, vai até Betânia para ressuscitar Lázaro, para reanimar Lázaro. E aí São João nos atesta que os judeus já estavam doidinhos para pegar Jesus para matar, porque Jesus tinha acabado de destruir o templo, vamos dizer assim, jogar tudo por terra. E aí Jesus chama os apóstolos e Tomé, numa ironia, diz assim, vamos lá para a gente morrer junto com ele. Como se diz, né? Olha lá, ele está cutucando onça com vara curta e nós bobão estamos indo tudo atrás. Mas foi e viu. Vejam, o exemplo de Tomé, o exemplo de cada um de nós, quando olha para o mundo ao redor e diz assim, né? Tá vendo? Se a gente fizer isso, não vai dar certo no final. Mas no finalzinho das contas, ele poderia ter ficado, não é? Eu não vou lá para morrer com o Senhor, não. Vai sozinho, se voltar o Senhor me conta. Mas ele decidiu seguir Jesus. Outra passagem que Tomé toma a palavra na Sagrada Escritura e também é surpreendido com a resposta, é na última ceia, quando Jesus começa o seu discurso e diz, para onde vou, vós sabeis o caminho. Tomé, usando de novo a sua razão, diz, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós podemos saber o caminho? E aí Jesus responde para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora, o Evangelho de hoje nos atesta o exemplo mais comum e o mais marcante da vida de Tomé. Jesus, após a sua ressurreição, apareceu aos discípulos, aos 10, porque Judas tinha se enforcado e Tomé não estava com eles. E quando Tomé voltou, os discípulos contaram, nós vimos o Senhor ressuscitado. E a cabeça de Tomé, mentira, vocês estão alucinados. O medo tomou conta do coração de vocês, não é possível que vocês vão acreditar nisso. A gente, quando está muito impressionado com uma coisa, a gente vê até a pessoa que morreu na nossa frente, mesmo porque a nossa cabeça projeta coisas. E os discípulos, não, nós vimos. E aí ele diz, se eu não ver com estes olhos, se eu não colocar a mão nas suas chagas e tocar no seu lado aberto, eu não acreditarei. Jesus, num ato de profunda misericórdia, 8 dias depois volta ao cenáculo, justamente para Tomé. Estende a mão e diz, toca, sou eu mesmo. E Tomé fez uma belíssima profissão de fé. Diante do Cristo ressuscitado, porque é algo tão grandioso que nem a nossa cabeça é capaz de entender, ele diz, meu Senhor e meu Deus. Meus irmãos e irmãs, se Tomé não tivesse tido a coragem de falar, se Tomé não tivesse sido sincero, nós nunca saberíamos que o caminho, a verdade e a vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Tomé é para nós atestado, garantia de que também nós podemos fazer uma experiência que marca a vida, desde que tenhamos a coragem de ser sinceros com Deus. Deus não nos chama para perto dele porque somos perfeitos.
nem porque temos uma fé extraordinária. Deus nos chama para segui-lo porque nos ama, assim como amou Tomé. Conhece cada um, uns que são mais medrosos, os que são mais críticos, os que são mais sábios, os que lá não têm tanta inteligência. E isso não é critério para ser maior ou menor diante de Deus. Deus não desiste de nós, como não desistiu de Tomé. E Tomé é coluna, porque diante da sua sinceridade, ele fez uma experiência. Ele descobriu o caminho que de fato tanto buscava e que é o único caminho para chegar à realização plena da sua felicidade. Ele descobriu a verdade que estava para além do seu conhecimento empírico, mas pela sua sinceridade lhe foi revelada por graça de Deus. Ele hoje desfruta da vida, porque teve a coragem de expor aquilo que é no coração de Jesus. E o seu testemunho é para nós também força e graça de Deus, para que também nós, diante de tantas as nossas dúvidas, porque quem de nós não passa por momentos assim? Onde nós questionamos não somente a Deus, mas também a nós mesmos, as nossas verdades. Nesses momentos, Tomé nos dá uma garantia: Jesus não desiste de nós. No momento certo, Ele estenderá a mão. Basta também termos a coragem de tocar nas suas chagas. Tem hora que a gente não vive da fé, porque nos recusamos colocar as nossas feridas nas feridas do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, Ele agora se apresenta a nós, na força da palavra, mas de modo realíssimo na Eucaristia, para dizer a mim e a você: põe aqui tua mão, não seja incrédulo, mas viva da fé. Tenhamos a coragem, amados irmãos e irmãs, de colocar tudo o que somos e temos com sinceridade nas mãos desse nosso Senhor que está vivo no meio de nós, para que assim como São Tomé, vivendo da fé, possamos dar testemunhos dele, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, com confiança, elevemos ao Senhor nosso Deus os nossos pedidos.